Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por tua graça abundante sobre nossa vida. Obrigado pelo teu favor, pelas tuas misericórdias que não têm fim, mas elas se renovam a cada novo dia. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez e termos a oportunidade e o privilégio de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração como o Senhor sempre tem feito. O Senhor sempre fala, mas nós queremos escutar a tua voz. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos graça. Em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente, vamos começar. Bom dia a todos vocês. Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. Instagram, Ronaldo Bezerra _. Toda a turma que me acompanha, muito bom dia, muito bom dia. Bom, meus amigos, vamos começar com a nossa pergunta. Pergunta que você pode conferir, eu quero que você responda, tanto no Facebook quanto no Instagram. Quais são os segredos para vivermos uma vida abundante? Quais são os segredos para vivermos uma vida abundante? Você pode escrever para mim o que você pensa em relação a isso? Quais são os segredos? Há um segredo? Como é isso? Quais são? Quais são os segredos para vivermos e desfrutarmos de uma vida abundante? Vamos lá, escrevam no Facebook e também aqui. Eu quero ler. Quero ver o que é que vocês pensam sobre isso. E vamos lá, escrevam, por favor. A Van disse assim: servindo ao próximo e levando boas novas, plantando e a colheita será abundante. Vamos lá. A Vani colocou obediente a Deus. A Teca escreveu viver em comunhão com Jesus. Ser fiel, gratidão, agradecer, andar nos caminhos de Deus, paciência, gratidão, obediência, temer a Deus. A Salete no Facebook disse: Jesus é o segredo. Vamos lá, vamos respondendo, gente. Ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Quais são os segredos? A pergunta é para você que está chegando agora. Quais são os segredos para vivermos uma vida abundante? Quais são? Sermos parecidos com Jesus, seguir a palavra de Deus, temer a Jesus e obedecer, vida com Deus, viver em obediência à palavra, ser grata, ser sempre grata, viver a palavra, estarmos cheios da presença e amor de Deus, para que possamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor, uma vida de paz, amizade e compaixão com o próximo, honrar o pai e mãe, nunca desistir de Jesus e viver em comunhão. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, é estar em paz, viver em comunhão com Deus. Vamos lá. Aqui no Facebook, o Luiz está dizendo: olhar para o alvo. A vida tem muitos ruídos. O segredo é caminhar com Jesus. Viver em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Intimidade com Deus. Estou lendo aqui e curtindo vocês aqui também. Ser rio, transbordar. Obediência. Legal, gente. Muito bom. Fé, amor, confiança, disse a Ilceia. Plantando coisas boas, disse a Marisa. Ser canal de bênçãos, disse a Márcia. Ser um canal de bênçãos para o próximo. Obediência, enfim. Olha quanta coisa boa que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Guardar no coração a palavra e ter relacionamento com Deus, disse a Glauce. O Belo disse amar o próximo, obedecer, viver a palavra. Viver em Cristo, disse o Daniel. A Marcele Toledo. Exercer os frutos do Espírito, gratidão, praticar os frutos do Espírito Santo. O Marlon no Face disse: crer em Jesus, teremos uma vida abundante, em abundância. Muito bom, gente.
Então vamos para o nosso tema e eu gostaria que você pudesse abrir comigo um texto. Anote aí o texto de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. São 3 versículos que eu quero ler com vocês. Isaías 61, de 1 a 3. São 3 versículos. Diz assim: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas, as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados, versículo 3 ainda, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aqui está. Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre esse assunto. E eu quero tratar com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto à luz desse texto que nós acabamos de meditar aqui na palavra do Senhor, o texto de Isaías, capítulo 61. Bom, gente, outro dia atrás, eu falei com vocês que o tema era vida. Esse era o tema, vida. E eu lembro que eu disse para vocês que o grande propósito de Deus para conosco é vida. O grande propósito da vida é a própria vida. Às vezes nós, evangélicos, nós temos alguns chavões religiosos. Às vezes crente gosta um pouco de chavão, né? De palavras de efeito, né? Frases de efeito. E a gente diz o seguinte, que o propósito da vida é a glória de Deus. Olha, irmão, o propósito da vida é a glória de Deus. Mas pensa comigo, o que é a glória de Deus? Qual é a glória que Deus tem? Gente, a glória que Deus tem é que os seus filhos vivam bem. Essa é a glória que Deus tem. Deus é glorificado quando nós vivemos. E Deus, ele é desonrado, humilhado, se assim posso dizer, quando nós jogamos vida fora. Quando nós desperdiçamos vida, desperdiçamos os nossos dias. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus está comparando Satanás ao ladrão. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente. Mas veja que no início de João 10:10, no início do versículo, Jesus está dizendo, olha, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E aqui não se trata de roubar coisas, não se trata de roubar dinheiro, relógio, tênis, o carro, né? Roubar a sua casa. Não, não é isso. Roubar celular. Não, não. Jesus está dizendo o seguinte, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir vida. É um demônio, é uma espécie de um vampiro espiritual que suga as nossas energias, suga a nossa vida. Em João 10:10, Jesus estava se referindo à vida de Deus em nós, que produz vida espiritual. Veja que a vida de Deus em nós produz vida espiritual, que abençoa a nossa vida natural, a nossa vida física e emocional. Isso é vida abundante, gente, que Jesus veio trazer. Mas essa vida abundante, veja bem o que eu vou dizer, preste atenção. Essa vida abundante que Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante que Jesus tanto fala,
Existe mesmo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa tem sido a pergunta de muitos. Sabia disso? Porque, veja bem, parece que nós cantamos, nós celebramos, nós vibramos nos momentos dos cultos, nós gostamos das lives, ouvimos a palavra de Deus, gostamos, somos renovados naquele momento, somos impactados com a palavra, mas quando nós saímos deste momento e nos deparamos com a vida lá fora, com o chão da vida, com a realidade da vida, com a realidade da família, com o ambiente de trabalho, parece que surge um sentimento na gente de que essa vida abundante não existe. Jesus fala tanto de uma vida abundante, mas existe mesmo, porque eu não consigo ver. Estou com problema na família, problema financeiro, problema lá no ambiente de trabalho, problema na saúde. Cadê essa vida abundante que Jesus tanto fala? É a pergunta de muitos, gente. Na verdade, a sensação que a gente tem, por vezes, é que a vida só tem problemas, só tem dificuldades. Nós não estamos conseguindo viver essa alegria que a Bíblia tanto fala. Essa é a sensação que nós temos, amigos. Essa é a sensação que temos. A vida está passando, passando, e eu não estou conseguindo viver a alegria e a vida plena e abundante que Jesus tanto falou. E eu ouso dizer o seguinte para vocês nesta manhã. Se nós formos muito sinceros, e olharmos nesta manhã para dentro de nós, amigos, nós iremos perceber que nós não estamos conseguindo viver uma vida plena no Espírito Santo e uma vida abundante em Cristo no nosso cotidiano fora da igreja. Parece que a gente não está conseguindo viver esta vida. A sensação que a gente tem é que falar de vida plena se torna algo romântico. É lindo, é maravilhoso falar de vida plena. Mas não é uma realidade. E às vezes a gente tem uma sensação de que isso, às vezes até se encaixa com o outro, mas não para nós. E aí vem a pergunta: o que é que está faltando para vivermos uma vida plena e abundante em Cristo? O que é que falta, gente? O que é que está faltando para mim e para você, para desfrutarmos de uma vida plena e abundante em Cristo? Amigos, o livro de Isaías, no capítulo 61, que acabamos de ler aqui, você que chegou agora, anote, Isaías 61, o livro que nós acabamos de ler, para você entender aqui, Isaías 61 é o eixo na Bíblia para compreendermos o ministério de Jesus. Isaías 61 fala do ministério de Jesus. Este capítulo de Isaías descreve o ministério de Jesus. Anote isso. A principal característica do ministério de Jesus, sabe qual é? É nos dar alegria e vida abundante. Essa é a principal característica do ministério de Jesus. Veja que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a promessa de alegria e de vida plena neste capítulo de Isaías 61 está contida em vários versículos. Depois leia todo o capítulo, você vai entender. Por isso que a gente não pode ler apenas versículos isolados, a gente precisa entender o capítulo todo, a gente precisa ler todo o contexto. E esse texto aqui que nós lemos fala do Messias, sobre o Messias e o que ele trará a nós. Essa profecia fala sobre Jesus e o que ele vai trazer a nós. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, por exemplo, no versículo 2. Diz que ele vai nos dar consolo em vez de choro. Percebe o que Jesus veio trazer? Ele vai nos dar consolo em vez de choro. No versículo 2. O versículo 3 diz que ele vai dar uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. No versículo 7 desse texto, depois você leia, diz que ele vai nos dar dupla honra em vez de vergonha.
perpétua alegria em vez de lugar de afronta. Olha quanta coisa o Messias veio trazer. E no versículo 10 diz que ele nos dará regozijo no Senhor. E a nossa alma se alegrará no nosso Deus. Veja só o ministério de Jesus e o que ele veio trazer a nós. Mas surgem as seguintes perguntas. Se o Messias, você pode pensar comigo aqui nessa manhã, mas Ronaldo, se o Messias disse que vai nos trazer uma alegria, né, em abundância, por que nós não estamos experimentando esta vida abundante de que tanto a Bíblia fala? O que está faltando então? Por que muitas vezes, Ronaldo, eu não tenho vontade de viver? Alguém pode dizer. Por que muitas vezes eu não tenho vontade de cantar? Não tenho vontade de sorrir? Por que muitas vezes parece que existe uma tristeza contínua, um incômodo dentro de mim? Muitos podem estar perguntando isso nesta manhã, no início dessa semana. Como é que eu posso ter alegria e viver em abundância? Quais são os segredos? Esse é o nosso tema. Segredos. Quais são os segredos, então, de uma vida plena e abundante em Cristo? Quais são os segredos? Não é? Aqui vai mostrar para nós. Você quer experimentar uma vida abundante? Você deseja experimentar uma vida plena? Segundo um olhar bíblico. No texto de Isaías 61 que nós lemos, eu queria destacar aqui o versículo 3, a parte B do versículo 3, que mostra 3 segredos, pelo menos aqui, pelo menos 3 segredos para uma vida abundante. Eu queria que você anotasse esses segredos de uma vida plena e uma vida abundante. Então veja lá, o que é que diz o texto no versículo 3 de Isaías 61. Diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, o primeiro segredo aqui que eu quero deixar ao seu coração, aos meus amigos do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e aos meus amigos aqui do Instagram, Ronaldo Bezerra Underline. O primeiro segredo que o texto deixa para a gente viver essa vida abundante, nós precisamos ser carvalhos de justiça. Anote. Precisamos ser carvalhos de justiça. Está aqui. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles serão chamados carvalhos de justiça. É o primeiro segredo. Gente, o carvalho. Carvalho o que é? É uma árvore, gente, que quanto mais enfrenta temporais e ventos fortes, mais firme e resistente ela fica. As raízes do carvalho ficam mais profundas na terra e o seu caule torna-se mais robusto. Sendo assim, gente, impossível uma tempestade arrancá-la ou derrubá-la. Impossível. Cada vento forte para um carvalho é apenas mais um desafio a ser vencido. E nunca uma ameaça de destruição. É só um desafio, não uma ameaça de destruição. Porque as suas raízes ficam mais profundas. Assim é, gente, a diferença daqueles que estão firmados em Jesus e aqueles que estão firmados em bênçãos. Você está firmado em o quê? Em Jesus ou nas bênçãos dele? Somente em Jesus podemos experimentar uma vida plena. Somente em Jesus somos mais que vencedores. Sabe, irmãos, amigos, a grande causa que muitos de nós cristãos estamos angustiados na vida é porque nós temos transformado o cristianismo em bênçãos. Nós estamos mais firmados nas bênçãos de Deus do que no abençoador. E a base da vida cristã, gente, a base do cristianismo não são as bênçãos, mas é a justiça. A cultura evangélica nos dias de hoje, sabe o que ela prega pra gente? A cultura evangélica?
Quanto mais bênção você alcançar, mais satisfeito você estará. Não é verdade? Quanto mais bênção você alcançar, mais satisfeito você estará. Gente, a verdade é que quanto mais sede de bênçãos você tiver, mais frustrado você vai ficar. Porque a base da vida cristã, a base do cristianismo não são as bênçãos, mas é a justiça. Carvalhos de justiça. É o que nós precisamos ser. Se você for à igreja, se você participar desta live aqui, apenas para alcançar as suas bênçãos, sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai se frustrar. Muitos buscam bênçãos, mas nunca estão satisfeitos. Vocês já perceberam isso? Olha, gente, eu fico observando as lives. Eu, às vezes, dou umas fuçadas para ver lives. E, às vezes, eu vejo lives, né, só de bênção. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Vai te dar. Vai receber cura. Vai receber milagre. Vai receber. Vai receber. E eu vejo, às vezes, as mesmas pessoas nessas lives. São os catadores de bênção. Eles nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos com aquilo que recebem. Não conseguem experimentar vida abundante. Porque vida cristã não é isso, gente. Acorda. O Messias, deixa eu dizer uma coisa forte para você. Mas me escute para você não me interpretar mal. O Messias não veio para que sejamos abençoados. Jesus não veio a este mundo para que sejamos abençoados. Mas Jesus veio a este mundo para que sejamos carvalhos de justiça. É para isso que ele veio. E se nós entendermos que a missão de Jesus na nossa vida é transformar-nos em carvalhos de justiça, e ele realmente nos transformar, então nós seremos felizes e abençoados. Aí sim. No Salmo 106, anote, eu não vou ler esse salmo, mas anote aí, Salmo 106, versículo 12 ao versículo 15. Eu não vou ler. Salmo 106, versículo 12 até o versículo 15. Deixa muito claro isso que eu estou dizendo. Porque mostra ali, neste salmo, que o povo de Israel recebeu bênção, gente. Mas a Bíblia diz que a alma daquele povo foi definhada. Receberam bênção, mas a alma foi definhada. O grande propósito de Deus não é atender a nossa oração. O grande propósito de Deus é nos transformar em carvalhos de justiça. Jesus disse, Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome de justiça, e eles serão fartos. Jesus disse, Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Existem muitos crentes com a alma definhada, sabia disso? Porque só sabem pedir e exigir bênção, e nunca estão satisfeitos. É como eu disse para vocês aqui, eu fico assim, eu não consigo entender qual é o evangelho que as pessoas acreditam. Ficam atrás de live, catando bênção aqui, e sai daqui, vai para a live do curandeiro e do profeta tal, e fica numa loucura catando bênção. É crente com a alma definhada, porque só sabe pedir bênção, só sabe exigir bênção, e nunca se satisfaz com nada. Mas no momento, meus amigos, no momento que nós nos transformarmos em carvalhos de justiça para a glória de Deus, além de nós sermos abençoados nesta vida, nós teremos também a vida eterna com Jesus. Essa é a promessa do Pai para cada um de nós. Glória a Deus. Gente, as pessoas que eu conheço que são mais felizes e completas não são aquelas que só sabem pedir bênção, viu? Mas são aquelas, as mais felizes e completas que eu conheço, são aquelas que estão sempre dizendo, Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu desejo que o Senhor cresça e eu diminua. Isto é ser carvalho de justiça. Aí está o segredo do Evangelho, queridos. Você consegue entender isso?
Então, aqui está um segredo de uma vida plena. Nós precisamos ser carvalhos de justiça. O texto continua e mostra um segundo segredo. Olha lá. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Segundo, plantio do Senhor. Plantio do Senhor. Aqui está um outro segredo. Aqui está um outro segredo. Precisamos ser plantados pelo Senhor. Anote isso. O segundo segredo. Precisamos ser plantados pelo Senhor. Anote, a turma do Facebook. O segundo, a Denise perguntou, o segundo já falou? Não, falando agora. O segundo é este que eu acabei de mencionar. Com vocês, anotem aí. Precisamos ser plantados pelo Senhor. O primeiro é, precisamos ser carvalhos de justiça. Está no texto. É só seguir o texto. O segundo é, ser plantado pelo Senhor. Deus escolheu a melhor terra. Qual é a melhor terra? Gente, aqui ó, o nosso coração. Deus escolheu a melhor terra e Ele deseja plantar as melhores sementes nessa terra. Sementes de amor, de bondade, de alegria, de paz, de graça, de perdão, de misericórdia, de compaixão e tantas outras mais. Mas por que muitos são frustrados na vida? Por que muitos são frustrados na vida? Sabe por quê? Porque não são resolvidos com a sua história de vida. Presta atenção, porque isso pode ser um recado de Deus para você nesta manhã. Pode ser um recado do Senhor para a sua vida nesta manhã. Muitos são frustrados na vida porque não são resolvidos com a sua história de vida. É aquela pessoa que vive insatisfeita. O frustrado é assim, ele vive insatisfeito. Ele não gosta dos pais, ele não gosta do casamento, ele não gosta dos filhos, ele não gosta do lugar que nasceu, ele não gosta da cor da sua pele, ele não gosta da situação financeira, ele não gosta do país, ele não gosta de nada, ele não gosta da igreja, não gosta do pastor da igreja, ele não gosta de nada. É o tipo de pessoa amargurada com tudo e com todos, e com a vida. Sabe, gente, por vezes, as frutas das nossas sementes que foram plantadas têm sido ódio em vez de amor, egoísmo em vez de bondade, medo em vez de alegria, guerra em vez de paz, rancor em vez de perdão. E quando nós agimos assim, nós demonstramos que nós não somos plantados pelo Senhor. Mas lembre-se, como eu disse ainda outro dia atrás, aqui com vocês, e até no culto na nossa comunidade, lembre-se o seguinte, a nossa vida é comparada a um jardim. O terreno é nosso, nós escolhemos as sementes que vão ficar nesse jardim. Portanto, se existem sementes ruins, arranque hoje em nome de Jesus. Você pode, porque o jardim é seu. A vida é sua, você pode arrancar estas sementes que estão contaminando o jardim. Tira hoje essas sementes. Sabe, é um perigo, amigos, é um perigo porque é neste momento que entra o esquema do diabo. Um esquema diabólico, porque Satanás, ele é astuto demais. Ele volta ao nosso passado, ele volta. Ele quer nos lembrar o tempo todo daquilo que nós fizemos no passado. O diabo é assim, ele é o acusador. Ele volta ao nosso passado e nos lembra dos erros que nós cometemos. E o que acontece? Isso vai provocando uma angústia na gente, porque a gente olha para a vida passada e fala, meu Deus, que besteira que eu fiz, por que eu fui fazer aquilo? Isso vai trazendo tristeza para o nosso coração, vai trazendo uma angústia enorme dentro da gente. E nós queremos aí fazer alguma coisa, nós queremos voltar ao passado, nós queremos resolver as coisas lá do passado, mas não há como voltar atrás, gente. Então vou fazer uma regressão. Quem sabe funciona. Nem fazendo regressão você pode mudar o que aconteceu no passado. Você fez. Você falou. Não tem como mudar. Mas a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Gente, não há como escrevermos uma história que já foi escrita. Já foi. Só existe uma maneira, presta atenção, só existe uma maneira do seu passado deixar de ser uma nuvem negra que te acompanha pelo resto da vida.
Só existe uma maneira. Só existe uma maneira do seu passado deixar de ser uma nuvem negra que te acompanha pelo resto da vida. Sabe qual é? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, Jesus é o Senhor do nosso passado. Jesus é o Senhor do nosso ontem. Ele usou dos erros do nosso passado para nos ensinar. E para que hoje fôssemos plantados por Ele para vivermos para a sua glória. E uma vez que nós nos arrependemos, confessamos as nossas falhas e erros diante de Deus, os erros do passado, nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Qual é? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo, elas fazem sentido para a gente. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13 e 14, né? E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 14, Hebreus 9, 14, ele diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Veja só o que ele diz agora na parte B do texto. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso, gente, que hoje nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos dar frutos doces, bons para Deus. Por quê? Porque o Senhor purificou a nossa consciência das obras mortas do passado. E Ele fez novas todas as coisas na minha vida e na sua vida. Mas se isso não estiver acontecendo, Ronaldo, isso não está acontecendo. Então deixa eu dar uma dica para você. Você precisa colocar adubos bons nessa terra. Qual é o adubo bom? Palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer a diferença. É a palavra de Deus. Para que de frutos amargos se tornem frutos doces aos olhos do Senhor. Terceiro segredo. Você lembra do primeiro? Do segundo? Nós precisamos ser carvalhos de justiça, precisamos ser plantação do Senhor. E terceiro, precisamos viver para a glória de Deus. Anote aí. Precisamos viver para a glória de Deus. Esse é o terceiro. Terceiro, anote aí. Precisamos viver para a glória de Deus. Diz o texto, olha lá. Eles serão chamados, primeiro, carvalhos de justiça. Segundo, plantação do Senhor. Terceiro, para a manifestação da sua glória. É isso aí. O pessoal está atento. Eu acho muito legal. Eu gosto quando vocês comentam aqui, quando vocês escrevem, porque isso mostra a atenção que vocês estão tendo com a ministração. Façam isso mesmo. Anotem. Às vezes alguém perde alguma coisa, você tem possibilidade de escrever para alguém anotar. É isso aí, vamos ajudar uns aos outros. Boa. É isso aí, muito legal. Eu sempre leio aqui o que vocês estão escrevendo. Não comento porque eu preciso ministrar, né? Mas eu sempre estou acompanhando aquilo que vocês estão escrevendo. Gente, terceiro, nós precisamos viver para a glória de Deus. Olha, amigos, um outro segredo para nós vivermos uma vida abundante é que nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus. Infelizmente, gente, nós não sabemos o que é que significa isso. Nós não sabemos ainda o que é viver para a glória de Deus. Nós vivemos, hoje em dia, nós vivemos não para a glória de Deus, nós vivemos para nós mesmos. Para os nossos desejos egoístas. Para os nossos próprios interesses. Porque somos mesquinhos, apáticos, indiferentes. Nós temos a síndrome de Caim. Sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o outro? Eu não tenho nada a ver com o outro. Estou preocupado é comigo. É a síndrome de Caim.
que matou o seu irmão, e ele foi confrontado: onde é que está o seu irmão, Caim? E ele disse: o que ele respondeu para Deus? Deus, sou eu o guardador do meu irmão? É assim que nós agimos muitas vezes. Então, ter vida em abundância, amigos, é o resultado de descobrir e tornar-se exatamente o que Deus nos criou para ser. Nós não fomos criados, chamados para buscar bênçãos, mas para ser uma bênção. É para isso que você foi chamado, e é para isso que você foi criado. Nós não fomos criados para sermos consumidores de bênçãos. Tira isso da cabeça. Você foi chamado para ser um produtor e não consumidor. Um produtor de bênção, produtor de vida, produtor de cura, de paz, de ações condizentes com a vida cristã. Porque o abençoado, gente, ele produz bênção. Eu não sou abençoado quando a bênção chega para mim. Não é isso. Eu sou abençoado quando a partir de mim a bênção chega até alguém. Porque eu não sou o destinatário da bênção, eu sou o transporte da bênção. Lindo isso. Lindo. Como é que eu posso ser uma pessoa realizada? Alguém pergunta: Ronaldo, como é que eu posso ser uma pessoa realizada? Tem uma frase interessante do Bernard Shaw. Ele diz assim, que a verdadeira alegria na vida é ser usado para um propósito que você considere imensamente significativo. A verdadeira alegria na vida é ser usado para um propósito que você considere imensamente significativo. O que é que nos realiza, gente? O único propósito que nos faz verdadeiramente realizados, felizes, completos, plenamente satisfeitos, é vivermos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. A missão de Jesus está lá em Lucas 19:10. A missão de Jesus está em Lucas 19:10. A missão era buscar e salvar o que se havia perdido. Declaração do próprio Jesus. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E qual é a nossa missão? A nossa missão é Marcos 16 e Mateus 28. É o ide. Ide pregai o evangelho. Ide fazer discípulos. Esses dois mandamentos dizem respeito ao cumprimento da grande comissão deixada por Jesus. Certa vez, meus amigos, Jesus enviou 70 homens que foram para curar os enfermos, expulsar demônios. E Lucas 10, 17, você encontra ali um depoimento destes homens, quando eles voltaram. Eles foram enviados por Jesus para curar enfermos, expulsar demônios, depois eles voltam e eles dão um depoimento. Lucas 10, 17. O texto diz assim, que eles regressaram possuídos de alegria. Gente, possuídos de alegria. E eles diziam: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Estes homens voltaram realizados, gente. Viver para servir a Deus é desenvolver o processo de levar as pessoas a serem parecidas com Jesus. O que é que nos torna realizados? O que é que nos tornará realizados? É a nossa identidade e missão. Sei quem sou e sei para onde vou. Identidade mais destino. Sei quem eu sou e o meu destino para onde vou. Eu sou quem eu sou? Sou filho de Deus. E o destino, eu tenho uma missão. Quando eu entendo essas duas coisas, quando eu consigo conjugar essas duas coisas, eu sou realizado. E desfruto de uma vida plena e abundante. Eu acho interessante que tem muita gente, amigos, tem muita gente que gosta de colocar adesivo em carro. Não sei se você é um desses, mas tem gente que coloca adesivo em carro. E eu já vi vários de crente, né? Às vezes você já sabe que são carros de crente pelo que está escrito, né? E eu já vi, por exemplo, em adesivo de carro o seguinte: este veículo está a serviço do Rei Jesus. Não sei se você já viu na rua um adesivo assim, né? Tem vários, tem eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, amo a minha família, e não sei o que, tem vários. Jesus é o Senhor do Brasil, enfim.
Tem vários. Este veículo está a serviço do Rei Jesus. Eu já vi esse. E às vezes quando eu olho para isso, às vezes eu fico pensando, né? Não julgando, eu não quero entrar em julgamento, mas pensando no modo geral. Às vezes isso se torna o cúmulo da hipocrisia. Porque quando a igreja precisa do carro do irmãozinho lá que tem o adesivo, que o carro está a serviço de Jesus, quando a igreja precisa daquele carro para levar um sopão para os mendigos na rua, por exemplo, o dono do carro não é capaz de emprestar o seu automóvel. Quando alguém pede, por exemplo, uma carona, ou até mesmo pede emprestado o carro para atender uma necessidade urgente, o carro nunca está disponível para servir alguém. Então não está a serviço de Jesus coisa nenhuma. O carro é do fulano, não está a serviço de Jesus. Gente, quem vive para a glória de Deus, a sua história de vida é para a glória de Deus. Tudo que ele tem é consagrado a Deus, pertence ao Senhor, está à disposição dele. Quem vive para a glória de Deus, ama o que Deus ama, prioriza o que Deus prioriza, valoriza o que Deus valoriza. Você concorda comigo? Gente, ainda nós não sabemos o que é viver para a glória de Deus. E é por isso que a gente anda frustrado na vida. Mas sabe, o dia que nós entendermos isso, o que é viver para a glória de Deus, o dia que nós entendermos estas verdades, mudarão muitas coisas na nossa vida. Os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos conceitos, os nossos até julgamentos. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a ver as pessoas e as coisas como Deus vê. E nós vamos amar aquilo que Deus ama. E nós vamos começar a enxergar com os olhos do Senhor. E então o Senhor irá nos usar para a sua glória. Sabe, eu quero encerrar com vocês nessa manhã dizendo o seguinte, amigos, que eu e você nessa semana que se inicia, possamos colocar a nossa vida inteira à disposição do Senhor. Coloque a sua vida à disposição dele. Porque Jesus disse, Mateus 10:39, Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A essência do Evangelho de Jesus, amigos, não está no receber bênção, está no dar. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Que possamos nessa semana ser instrumentos de bênçãos para nossa casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, para a nossa geração. E assim vivermos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Porque como diz Efésios 2:10, nós somos feituras do Senhor, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pergunto a você para nós orarmos. Pergunto a você. Eu quero orar por você. Não vá embora, porque eu quero orar por você, para que o Senhor abençoe a tua semana. Você deseja ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a manifestação da glória dele? Essas três coisas. Esses três segredos que nós ouvimos nessa manhã. Você deseja ser um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a manifestação da glória dele? Qual que é a decisão que você vai tomar a partir de hoje, hein? Que mudanças precisam acontecer na sua vida para que realmente você experimente essa vida abundante que Jesus prometeu dar? Pense nisso, reflita nesse tema nesta semana e que o Senhor te abençoe. E eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos orar nessa manhã, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, pelo teu favor, pela tua graça, e por conhecer o teu ministério, declarado aqui em Isaías 61, que nós lemos nesta manhã. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio
dar a todos aqueles que choram uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito oprimido e angustiado. Obrigado porque o Senhor veio trazer libertação completa para a nossa vida. Obrigado pela vida abundante, vida plena que o Senhor veio dar. Foi para isso que o Senhor veio. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor se revele a nós. Se revele a nós. Fale conosco, Senhor. Que possamos entender a Tua palavra. Livra-nos de entrarmos por caminhos enganosos. Os caminhos da religião, que por vezes não levam a nada. Só causam tristeza e angústia no nosso coração, mas que possamos nos voltar ao Evangelho, às palavras de Jesus, ao estilo de vida que Jesus veio pregar, veio trazer. Nós queremos, Pai, nós queremos ser obedientes à Tua palavra, andarmos conforme a Tua palavra, permanecermos firmados na Tua palavra, porque a Tua palavra traz segurança, traz vida, traz paz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh Pai amado, que possamos, Senhor, viver esses segredos aqui que nós vimos nesta manhã, de sermos carvalhos de justiça, sermos plantação do Senhor e vivermos para a glória de Deus. Senhor, que esta semana isso seja algo claro, evidente na nossa vida. Muda, Senhor, a nossa maneira de pensar. Muda, Senhor. Muda o nosso caminho. Jesus, Tu és meu bom pastor. Tu conheces o nosso caminho. E transforma, Senhor, a nossa vida. Eu peço que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada pessoa que está conectada nesta live, tanto no Facebook, quanto aqui no Instagram. Que a Tua graça venha de maneira abundante e renovadora. Que os meus irmãos tenham uma semana de paz, de tranquilidade, de renovo, de bênção. Fale nessa semana, Pai, fale ao coração deles. Fale com eles. Se revele a eles, Pai. Em nome de Jesus, faça isso. Eu peço ao Senhor que toda sorte de provisão esteja presente na vida e na família de cada pessoa que aqui está. Que não falte o pão, não falte a provisão financeira. Oh Pai, que a saúde seja restaurada, em nome de Jesus. O ministério seja abençoado, seja frutífero. O relacionamento com os amigos, com a igreja, com a família, seja uma bênção. E que possamos viver estes segredos de uma vida abundante que nós aprendemos hoje. Sermos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, e vivemos para a glória do Senhor. Que assim seja, no nome santo, no nome poderoso do Senhor. Obrigado por esta palavra nesta manhã. Eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Seja assim para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Amém. Amém e amém.